Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Como é bom estarmos aqui, podemos juntos como o povo de Deus cantar, adorar, declarar suas maravilhas, clamar por nossos irmãos e por povos que ainda não conhecem ao Senhor. E ouvimos, através da proclamação da sua palavra, seu carinho, sua voz. Ouvimos aquilo que Ele tem para compartilhar conosco e creio que essa noite será uma noite muito especial para mim e para a sua vida. Não porque existe qualquer coisa diferente aqui, mas porque a presença de Deus neste lugar torna tudo especial. E eu gostaria que seu coração tivesse desejoso por isso que vem de Deus. Gostaria que você tivesse um coração aberto para que, de fato, o seu irmão seja transformado, mas você seja chacoalhado, constrangido, provocado, transformado pela palavra de Deus. Que ela alcance o coração de todos aqui. Mas, Senhor, eu não quero abrir mão de que a sua palavra alcance o meu coração nessa noite. Gostaria de convidar a se colocar em oração por um tempo. Você pudesse orar ao Senhor, colocando a sua vida, colocando este tempo, suas expectativas. Mas agora, ouça o Senhor que o criou. Assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao teu lado. Quando atravessar os rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, Santo, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei Etiópia e Seba. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim. É honrado e eu o amo. Você é precioso para mim. É honrado. Eu o amo. Você é precioso para mim. Você é honrado. Eu o amo. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado por nos amar e nos ver como quem é precioso. Porque tem tanta gente aqui que não se sente assim. Tem tanta gente aqui neste lugar, Senhor, que não consegue perceber quão precioso é aos seus olhos. Mas é a sua palavra quem está dizendo, e não homens.
Obrigado porque na sua palavra nós podemos confiar. Obrigado por nos amar, não tendo nada em nós que fizesse com que o Senhor nos amasse. Mas há tantas pessoas aqui que não conseguem compreender que são amados por Ti. Sopra o fôlego da vida, Senhor. Alcança cada coração aqui. Que possam compreender o valor e o amor que todos podem encontrar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos tratando nos últimos domingos pela noite sobre a série 13 Razões para Viver. E tem sido uma experiência linda e desafiadora para nós, para a igreja, as descobertas, as verdades, a maneira como Deus tem nos ministrado. E eu não sei quantos dos irmãos estavam aqui hoje pela manhã. Se você estava aqui hoje pela manhã, você pode fazer um sinal com a sua mão? Então os irmãos vão me entender. Eu não vim de paletó, pastor Ed. Mas está tranquilo, né? Pode pregar. É muito interessante, irmãos, virem aos cultos da manhã também. Os cultos da manhã não têm sido transmitidos, não têm sido gravados. Então, se você não vem ao culto da manhã, você perde tudo. Não tem para depois, não tem replay. E nós temos tratado essa série, o culto que Deus espera de nós. Tem sido uma bênção também. Então, convidamos os irmãos para estarem tanto pela manhã, quanto pela noite, para sermos edificados aí no Senhor. E nessa manhã, o pastor Ed ministrou e passou um vídeo muito interessante, com uma música que você pode procurar na internet depois, a respeito do paletó que fala. Vocês vão entender bem o que é isso. E o tema dessa noite, falando da nossa série 13 Razões para Viver, o tema dessa noite é sobre vencermos a ansiedade. E é um desafio enorme falar sobre isso, porque esse é um dos temas que mais é tratado e abordado ultimamente, seja nas reportagens de TVs, seja nos documentários que aparecem por aí, seja nos ambientes psicológicos e médicos, seja no ambiente universitário. É um tema amplamente abordado. E a nossa expectativa aqui nessa noite não é trazer para mim e para você qualquer tipo de resposta psicológica, médica, psiquiátrica, ou seja lá de qualquer outro tipo de ciência que não seja a própria fonte que vem da palavra de Deus para falar aos nossos corações. Então, a nossa resposta ela vai tentar ser bíblica, centrada em Jesus, e que assim o meu e o seu coração sejam edificados no Senhor, em nome de Jesus. Nós vivemos um tempo que é muito próspero. Comparado com outros momentos, se nós observarmos o alcance ou o desempenho ou as possibilidades para as gerações que surgem em relação à questão financeira, material, acesso ao mundo, conhecimento, informação, nunca houve um tempo como esse. E esse tempo ele era sonhado há décadas atrás como sendo um tempo onde a vida seria muito melhor, porque os recursos estariam à disposição. É engraçado que temos recursos, temos informação, temos acesso à nossa disposição. O mundo está numa tela de 7 polegadas, que é o smartphone que você utiliza. E assim nós podemos navegar, assim nós podemos viajar, assim nós podemos conhecer, assim nós podemos experimentar, assim podemos ter acesso a inúmeras culturas, estilos de vida, e assim podemos também decidir viver conforme nós achamos que devemos ser. Porque o objetivo desses recursos todos é que nós possamos viver bem, é que nós possamos ter uma vida prazerosa, uma vida abundante, uma vida que seja prazível. Mas, em contraponto a todos esses recursos que são disponibilizados, parece que a felicidade, ela sendo obrigatória agora, por conta desses acessos todos,
Isso se torna uma prisão, uma cadeia e uma pressão onde você é obrigado a parecer ser feliz, quando na verdade a infelicidade é que habita no seu coração, é que habita a sua porta e que te cerca todos os dias da sua vida. Em vez de paz, surge a ansiedade, porque eu tenho que demonstrar algo que eu não sou, eu tenho que parecer ser algo que eu de fato não vivo, eu tenho que experimentar aquilo que o outro parece fazer com que seja uma coisa linda de se viver, quando na verdade aquilo que me cerca e aquilo que habita o meu coração é pressão, é peso, é desorientação. Talvez você não, mas muitos estão perdidos nesse sentido. Temos uma necessidade de provar para o outro que a vida ela é invejável, é admirável. Parece que todos querem fazer com que os outros percebam ou sintam que sua vida é uma vida para ser vivida ou desejada. Mas a experiência que nós vivemos ao tentar fazer parecer algo ser bom é de grande frustração, que não pode ser percebida. E uma frustração que não pode ser percebida, ela entra em ebulição e ela começa a ferver nosso coração. E ela começa a dominar aquilo que habita em nossos sentimentos, nossas emoções, nossas necessidades, porque essa é a tríade que domina os dias que nós vivemos. É aquilo que eu sinto, é aquilo que eu preciso, e é aquilo que me faz me emocionar. As pessoas são movidas por essa tríade. E sendo movidas por essa tríade, sendo movidas por esses princípios, não há como viver uma vida de satisfação, porque sempre haverá o outro para mostrar para mim que a vida dele é melhor. Talvez você não é muito desses que vivem nas redes sociais, porque isso é muito comum nas redes sociais. Mas você tem vizinhos. Você mora provavelmente em um apartamento ou num bairro residencial, quem sabe num condomínio. E vez por outra você vê o seu vizinho com um carro novo. Você vê o seu vizinho comentando no elevador que fez uma viagem para o exterior. Você vê alguém comentando sobre aquisições de terras ou de gado ou de sei lá o que mais. Você ouve pessoas falando sobre experiências incríveis que viveram. Não precisa estar nas redes sociais para você passar por essa experiência de ter a sua vida comparada com a boa vida que o outro leva. Independente de você viver no mundo digital ou não, a pressão é a mesma. Parecer ser algo. E nesse parecer ser algo, muitos encontram essa dificuldade a respeito de como lidar com a sua vida, porque tem um choque de realidade. E acabam vivendo mentiras, acabam demonstrando ilusões, ou acabam simplesmente sucumbindo a essa falsa ideia de que porque eu não tenho as mesmas condições de parecer ter a vida que o outro tem, eu sou o mais miserável de todos os seres humanos. Porque eu nunca consegui viajar para o exterior, ou porque eu não consigo trocar de carro, ou porque a minha roupa não é da grife do momento, ou porque, enfim. Vivemos essa tensão, vivemos essa necessidade de aceitação. E a necessidade de aceitação, ela surge num momento onde todos querem se mostrar com mais, com melhor, com desfrute. Às vezes não declaradamente, às vezes não com aquela arrogância que se vê em muitos casos, ou até mesmo nos seriados e novelas por aí, mas nas sutilezas da vida, nas sutilezas das circunstâncias. Somos cobrados por uma sociedade a parecer viver a melhor vida de todas. E você sabe, e eu sei, que essa não é a verdade sobre a minha vida, se eu vivo nesse padrão. Parece que vivemos num lugar que não é o nosso.
Porque estamos sempre buscando algo para parecer evidenciar uma sensação de segurança, de confiança, de pertencimento. Um lugar para pertencer. Quantas pessoas não buscam um lugar para pertencer? E não precisa ser uma mansão, não precisa ser também um casebre. Um lugar para pertencer é muito mais do que 4 paredes que nos cercam, mas tem a ver com um lugar onde a minha identidade ela pode ser confirmada por aquilo que eu sou, sem o problema de ter que demonstrar qualquer coisa para qualquer pessoa. Onde eu não preciso usar as máscaras sociais ou buscar o aceite de alguém. O lugar para você chamar de seu é o lugar onde você se sente totalmente à vontade para relaxar no sofá, esticar as pernas. Descansar. Sem preocupação. Se você está usando, sabe aquele pijama de 15 anos atrás, mas ele é tão macio, tão gostoso. Às vezes as traças até já fizeram os buraquinhos, mas você garante que você vai continuar usando ele, porque ele é incomparavelmente o pijama da sua vida. Até que a sua esposa vai lá e resolve fazer uma limpa e acaba com tudo, não é? As esposas estão rindo, os maridos estão olhando para o lado. Mas é esse o lugar para pertencer. É um lugar para você chamar de seu. É um lugar onde você não precisa dominar tudo, mas você se sente à vontade com tudo, você se sente seguro. Mas quando se vive uma vida onde você é pressionado a você buscar aceitação ou provar qualquer coisa para qualquer pessoa, é impossível. É impossível de você realizar-se num lugar ao qual você não pertence. E cada vez que eu tenho que conquistar algo diante dos outros, eu não pertenço a este lugar. Não é uma questão de bens, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de marca de roupa, não é uma questão de sucesso profissional, não é uma questão de titulação, não é uma questão de diploma, não é uma questão de um mapa mundi todo penetrado por botões com lembranças de experiências que você teve. Não é isso que pode gerar em mim, em você, qualquer sentimento de segurança ou a um lugar ao qual eu pertenço. Isso se mexe com a gente ao ponto de nos deixar num sentimento, numa sensação incômoda. Parece que não se adequar a essas pressões resulta em exclusão. Mas qualquer tipo de adequação tem um resultado temporário, breve, que deixa marcas profundas de frustração e de decepção. No final das contas, os lugares podem ser mais comuns, mas a sensação é sempre de você ser um estranho. As pessoas podem ser aquelas que você vê a vida toda, mas não há espaço para a intimidade ou para a verdade. Tudo é normal ou tudo é normalmente estranho quando a gente vive num ambiente como esse. Nosso desafio na sociedade em que nós vivemos, com esses elementos todos que nos pressionam e vão gerando em mim e você angústia, vão gerando em mim e você essa necessidade de suprir as expectativas dos outros que se tornam as nossas, mas que não nos satisfazem. Vai gerando em mim e você essa sensação de que, por mais que nós corramos para lá e para cá, não estamos em lugar nenhum. Ansiedade, tristeza, angústia de alma. Quando não se pertence a um lugar, isso passa a fazer parte da sua vida, da sua história. Em Gênesis,
do capítulo 3. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Versículo 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando soprava a brisa ao entardecer, homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Homem e mulher pertenciam a um lugar. Homem e mulher plenamente dominavam aquilo que Deus havia criado para o seu desfrute. Deus criou os céus e terra, criou os animais, criou a lua, o sol, as estrelas, criou todos os seres. Relato de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 nos mostram isso. Criou o homem à sua imagem e semelhança, e nele soprou o fôlego da vida para que ele se tornasse em alma vivente. E diz: domine, desfrute, é para você, é para nós. Porque ao final da tarde, Deus passava pelo jardim, e naquele lugar que lhes pertencia e ao qual eles pertenciam, havia relacionamento, havia comunhão, havia conexão. Tudo estava integrado, tudo estava perfeitamente organizado, tudo estava em ordem. Um lugar ao qual se pertencia, um lugar para chamar de seu, um relacionamento onde homem, ao ver a mulher, diz para Deus: ó Deus, essa sim é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Um lugar onde o desfrute era pleno, a vida era plena. E Deus habitava com eles neste lugar. Eles conheciam todos os detalhes, as cores, as gotas, os cheiros, os tipos de folhagem, o relevo. Eles deram nome a tudo aquilo. Viviam integrados. Essa integração era tão grande que a nudez não era percebida. Na verdade, eles nem entendiam o que era nudez, porque eles não conheciam a nudez. De tão natural que era essa relação. Viviam um relacionamento. Sempre ao final do dia, um bate-papo no jardim com aquele que criou todas as coisas, aqueles a quem eles chamavam de pai. Segurança, confiança, plenitude. Eles pertenciam. E não havia qualquer ansiedade. Eles comiam dos frutos das árvores que frutificavam para que eles se alimentassem. Eles colhiam das plantas e dali eles se sustentavam. Não havia preocupação com o dia de amanhã. Não havia preocupação com ir ao mercado. Não havia preocupação com o salário que acabou antes do final do mês. Não havia preocupação com, seja lá qualquer outra coisa. A missão, a tarefa, o ser, significava simplesmente existir na presença de Deus, no lugar ao qual eles pertenciam. Era isso. Ah, esse jardim. Ah, esse jardim. Mas de repente tudo mudou e nós conhecemos bem essa história.
Seja você alguém que frequenta uma igreja há muito tempo, ou seja você que raramente passa em frente a alguma igreja, e por ocasião hoje está aqui, você é muito bem-vindo. E todos nós conhecemos essa história. E sabemos que naquela conversa ali com a serpente, que está nos versículos anteriores, eles desobedecem, porque é lançada uma semente de dúvida a respeito do caráter de Deus. E essa semente de dúvida consegue brotar no coração deles. E é o momento que eles executam aquilo que não era para eles fazerem. Vem a ansiedade. Opa, tudo mudou. Os olhos se abriram, eles estão nus, se escondem, ouviram a voz, correm. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo ali? O que vai acontecer agora? E se ele nos encontrar? E se ele perceber que a gente está nu? E se ele nos vir desse jeito, como se ele nunca tivesse visto? Ansiedade brota no momento em que o pecado entra na história da humanidade. Desde então, nós temos que lidar com ansiedade. Desde então, nós temos que lidar com essa angústia. Desde então, nós temos que lidar com essa insegurança. Porque no pecado há uma desconexão com o Criador. No pecado há uma desconexão com o Pai. No pecado há uma desconexão com aquele que fez a vida brotar e soprou a própria vida nas nossas narinas para que houvesse vida. E nessa desconexão, toda a segurança se vai. Nessa desconexão, toda a confiança, todo o solo, todo o alicerce, todo o fundamento se acabam. E a dúvida habita o coração, e a ansiedade entra na história e vai se passando de geração em geração até o momento que nós chegamos. Como consequência dessa desconexão, homem e mulher perdem o lugar ao qual eles pertenciam. Eles têm que sair do jardim. Versículo 17, aí do capítulo 3 mesmo. Me acompanhe. Ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Porque você foi feito do pó, e ao pó você voltará. Versículo 23. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Agora já não mais habitam o jardim. Agora já não habitam mais o seu lugar, mas num outro lugar, com outro terreno, com outro relevo, com outra vegetação, com outro qualquer coisa, homem e mulher são obrigados a plantar. E antes eles não precisavam plantar, eles só precisavam colher. Mas agora eles descobrem os processos da vida e do meio ambiente, porque quando você planta, você tem que esperar, você tem que cuidar, você tem que tratar, você tem que ter paciência até que o fruto venha. Quando você colhe, você tem que observar, você tem que ver se tem qualidade, você tem que ver se está bom. Agora não é simplesmente uma planta, uma árvore frutífera por si só, mas agora existem as ervas daninhas, existem as ervas venenosas, existem os problemas, os abrolhos que surgem no meio dessa plantação. Ele tem que zelar pelo que planta, porque os animais podem vir e podem tomar aquilo. As pragas surgem,
as dificuldades e as intempestividades, as circunstâncias inesperadas alcançam. E ele tem que tomar cuidado para que ele não perca aquilo que ele está produzindo. Ele sacrifica a vida de animais para subsistir. Ele precisa matar para permanecer vivo. Tira essa imagem do meio rural e traga ela para o ambiente urbano. Paciência, espera, construção, passo a passo. Só de pensar nisso a gente já começa a ficar angustiado. Mas a desconexão com o Pai nos leva a viver nessa nova perspectiva de vida. Em vez de simplesmente estar e viver na presença de Deus, porque se é alguém pleno de Deus, a imagem e semelhança de Deus, agora o homem tem que fazer. Agora o homem tem que fazer. Agora o homem tem que trabalhar, tem que provar que consegue, tem que conquistar, tem que desenvolver, tem que parecer, tem que ter, tem que suprir aquilo que é insaciável com aquilo que não é a fonte correta. Tem que sufocar a vida de sol a sol, no suor do seu rosto você vai conseguir tirar a subsistência para a sua história. Tem que tornar a sua vida relevante de alguma forma, mas é insaciável, mas é voraz, é ininterrupto, é diabólico. Esse sistema no qual nós vivemos e nos cerca. Fruto do pecado. Talvez você esteja pensando, se eu encontrar com Adão e Eva, somos todos Adão e Eva. Tem um Adão, tem uma Eva aí em você. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que nessa necessidade toda de parecer, de ter, de conquistar, de agora ter que fazer a coisa no suor, na desconexão com o Pai, esse lugar ao qual você não pertence mais, você passa a viver experiências que são tentativas de suprir isso e você não consegue. Aí você parte para medicações que tentam aliviar a sua alma e cada vez elas têm que ser mais fortes. Aí você passa a viver com precipitações, ao ponto de se arriscar, ao ponto de colocar em risco a sua vida e quem sabe daqueles que te cercam, de jogar tudo para o alto e abandonar tudo. A ansiedade vai tomando conta do seu ser e vai te dominando ao ponto de que você não sabe mais para onde ir e pensa que vai explodir. Ou simplesmente desistir, porque agora você precisa ter o controle. Adão precisa controlar as coisas. É o que ele pensa. É o que nós pensamos. E essa sensação de que você não tem o controle, de que eu não tenho controle, é uma das principais fontes de geração de ansiedade, porque não depende mais daquilo que você pode fazer. Não depende mais do que você pode pagar. Não depende mais do que você pode construir. Não depende mais do que você pode oferecer. Não depende mais do que qualquer coisa que possa ser gerada a partir de você. E toda tentativa de provar que se é capaz é um atestado de incapacidade. Porque quando você conquista algo, logo vem a próxima conquista. E quando você conquista mais alguma coisa, logo vem a próxima conquista. E quando você acha que você chegou no topo, você olha para o lado e você vê que tem um topo mais alto. Não temos o controle. Um abismo chama outro abismo. E essa tentativa de garantir-se em coisas que não resolvem o problema geram essa ansiedade em mim e em você. E o desafio que nós temos é de substituir aquilo que é supérfluo, temporário, aquilo que é frágil, aquilo que se esvai por algo que é permanente, por algo que é essencial.
Nisso tudo, eu saltei um versículo daqueles que nós lemos. Versículo 20. A maior preocupação de Adão e Eva quando se encontraram com Deus, qual que era? Senhor, estamos nus e não queremos ser vistos por você dessa forma. Versículo 20, no finalzinho dele, diz assim, que Deus costurou roupas para Adão e Eva com peles de animais. O primeiro a sacrificar um animal em prol da vida humana foi o próprio Deus. Deus sacrificou um animal para devolver a dignidade a Adão e Eva. Mesmo fora do jardim, mesmo distante do lugar ao qual eles originalmente pertenciam, Deus estava ali. E naquele momento Deus estabelece princípios para Adão e Eva, princípios para o relacionamento. E aí eles oferecem sacrifícios, e nós temos na história no capítulo 4, de Caim e Abel, que eles oferecem sacrifícios a Deus, e Deus se relaciona com eles. Até mesmo quando reprova um sacrifício, Deus fala, olha, se você fizer o que deve ser feito, vai ficar tudo bem. Há princípios, agora mais evidentes, e pelo qual nós temos que batalhar para que eles sejam exercidos, e assim esse relacionamento ser mantido. Deus, ao longo da história, Ele escolhe um povo para ser seu. E esse povo era fraco, era vermezinho de Jacó. Esse povo não era nada, não valia nada, não tinha força nenhuma em si, não tinha nem história. Mas Deus pega esse povo que nem tinha terra e mostra para todas as nações que Ele é Deus e que aquele povo é seu. E que aquele povo é o reflexo de Deus para que as nações o adorem e percebam que existe um Deus que está acima de todos. Deus demonstra por meio desse povo que ainda é possível viver. Deus não fica por aí. Mas aquele que fez a palavra e que pela palavra criou todas as coisas, aquele que é a palavra, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E logo na sequência do primeiro capítulo do Evangelho de João, nós temos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque apesar de Adão e Eva perderem o lugar ao qual eles pertenciam, esse mesmo Deus prova ao longo da história que Ele está com eles, que Ele os acompanha, que Ele os cerca, que Ele faz com que as coisas girem a seu favor, não porque eles têm qualquer coisa para oferecer, mas porque esse Deus mesmo os escolheu para amar. Eu o amo. Você é honrado. Esse mesmo Deus que não negou o seu próprio filho é o Deus que escolhe me amar e que escolhe te amar. E talvez um dos maiores vazios e dúvidas que possam ter sido gerados em Adão e Eva quando se dão conta do que fizeram é: poderá Deus continuar se encontrando conosco na viração do dia? Poderemos nós, na presença desse Deus, estar desfrutando desse amor imenso? E Jesus, o Filho de Deus, enquanto aqui, tem um relato no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, que é impressionante. Porque ele diz assim: diante de todas as preocupações e circunstâncias que nós vivemos, diante de todas essas angústias e essas ansiedades que nos assolam, ele diz assim, a partir do capítulo 22, do versículo 22 do capítulo 12: eu lhes digo que não se preocupem com a vida de vocês, se vocês vão ter
o que comer no dia seguinte? Ou com o corpo, se vocês terão o suficiente para se vestir? Porque a vida é mais que comida, e o corpo é mais do que roupa. Não se preocupem, porque tem alguém que escolheu vocês para amar, tem alguém que os ama, e esse alguém cuida de vocês. Vocês dizem que adoram o Deus verdadeiro, então descansem, porque esse Deus é um Deus que cuida de todos os detalhes. Porque não há um mínimo que você possa fazer para garantir qualquer coisa a respeito da sua vida. Não importa o que você tenha, o que você faça, com quem você esteja. Nada, simplesmente nada do que eu e você possamos fazer pode garantir um segundo sequer a mais de vida. Isso não deveria gerar ansiedade em nós? Porque não temos qualquer tipo de controle sobre nossa própria vida, nossa própria história. Observem os corvos. Eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam comida, porque Deus os alimenta. E vocês são muito mais do que os corvos para Deus. Observem os lírios. Observem os lírios. Não trabalham, não fazem suas roupas, mas nem Salomão em sua glória se vestiu como um dos lírios do campo. É interessante ouvindo o pastor Antônio Carlos Costa. Ele diz assim, sabe qual é a diferença entre os lírios do campo e Salomão? É que Salomão era vestido em toda a sua glória diante ou de acordo com a moda da época. Salomão dependia da cultura do momento para ser considerado alguém bem vestido. Salomão dependia da moda. Salomão dependia dos estilistas. Salomão dependia daquilo que diziam que era precioso para tecer a melhor roupa para um rei, para que ele pudesse andar vestido em glória, como diz aqui. Mas os lírios do campo são completamente independentes e libertos de qualquer cultura, qualquer moda, qualquer pressão, qualquer ambiente externo, porque é o próprio Deus que tece as suas roupas, e por isso eles se vestem de forma muito mais bela que qualquer rei que possa surgir. Libertos de pressão, libertos de ser, libertos de ter que parecer ter algo, libertos da demanda externa, libertos do sufoco do ambiente em que nós vivemos, libertos, porque Ele cuida, porque Ele protege, porque Ele zela. Mas sabe mais uma diferença entre os lírios do campo e Salomão? Os lírios do campo, eles terminam a sua vida e são lançadas no fogo. Versículo 28 ali de Lucas, capítulo 12. Se Deus veste com tanta beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Gente de pequena fé. Os lírios do campo, o final da vida é o fogo. Mas aqueles que dependem de Deus para viver, o início da vida é a própria eternidade. Porque o próprio Deus zela, cuida, preserva. Deus envia o Espírito para conduzir. Deus envia o Espírito para fazer com que a jornada aconteça. Ele diz, eu vou para a casa do meu Pai, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito que vai conduzi-los em toda a verdade. Vocês não estão sós. Vocês não estão abandonados. Vocês não estão no jardim, mas eu estou aqui. O fato é que muitas vezes vivemos apegados tanto ao jardim que esquecemos que o que faz o jardim ser jardim é a presença de Deus naquele jardim. E por toda a história, Deus mostra a sua presença, a sua companhia, o seu zelo, o seu cuidado, para que eu e você possamos, a caminho de volta para casa, termos paz e descansar.
Não adianta você tentar adequar-se a qualquer lugar que seja, a qualquer estilo que seja, a qualquer cultura que seja. Nunca vai ser suficiente. Não adianta você tentar se conectar com pessoas, com outros, com contatos, com celebridades, seja lá. O que for que você estiver planejando para saciar, é insaciável. Enquanto não pertencermos a um lugar, a ansiedade, ela vai te cercar. Em maior ou em menor nível, mas ela vai te cercar. No Evangelho de Lucas, ainda naquele mesmo texto, Jesus diz assim: esse tipo de preocupação é para aqueles que não conhecem o Pai. Você consegue entender isso? Esse tipo de preocupação é para quem pode ter até informações sobre Deus. É para quem pode até estudar um pouco sobre Deus. É para alguém que pode até estar próximo, mas não é para quem conhece a Deus. Viver de acordo com o que os outros pensam, suprir com outras coisas aquilo que só Deus pode entregar. Viver fora do Éden, sem saber como voltar, sem saber que na jornada o Pai está presente, que Ele é até mesmo maior do que o próprio jardim. Esse movimento vai nos desenvolvendo cada dia mais um ambiente de morte. Mas, quando eu percebo, quando eu entendo que aquela voz, que aquela presença, naquele entardecer, continua a me cercar, eu vou entender muito melhor o que Filipenses 4:6 diz sobre não andar ansiosos por coisa alguma. Antes, tenha todas as vossas súplicas e petições conhecidas diante de Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. E você vai entender o que Pedro fala sobre lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. E você vai entender o que o Salmo 4 diz sobre: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. E você vai entender aquilo que nós lemos bem no início da nossa reflexão. De Isaías 43, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, aquela chama não arderá em ti. Porque eu te amo, porque eu te escolhi, porque eu te chamei pelo nome, porque você é meu, porque você é meu, porque você é meu. É isso que eu e você precisamos entender. Se queremos resolver o problema da ansiedade, precisamos entender que nós pertencemos não mais a um lugar, mas pertencemos a uma presença, pertencemos a uma pessoa, pertencemos a um Deus que faz todo lugar tornar-se um jardim, porque Ele está presente. Por onde você tem corrido atrás de um lugar para pertencer? Por onde você tem corrido atrás da aceitação de alguém? Por onde você tem corrido para provar algo que você sabe que não é verdade a seu respeito? Por onde você tem corrido tentando aliviar esse anseio por vida, que é capaz de gerar em você cada dia mais ansiedade, a ponto de se tornar quase que insuportável? Aonde? Por onde você tem andado, que você ainda não percebeu que o Pai está perto de você, que você não conseguiu enxergar o Pai, que você ainda não conseguiu ver que o Abba, o Pai querido, Ele te cerca, Ele te ama, Ele te escolhe, e Ele é o seu abrigo,
Ele é a sua rocha, Ele é a sua fortaleza, Ele é o lugar ao qual você deve pertencer. Ele é tudo o que você precisa para que a ansiedade ela seja vencida na sua vida, na minha vida, na nossa história. Só há uma forma de lidar e de vencer a ansiedade. É na presença do Pai, vivendo na presença do Pai. Porque Russell Shedd, ele disse certa vez que viver em ansiedade é duvidar do caráter de Deus. E não foi isso que aconteceu lá no jardim com a sementinha que a serpente enviou? Dúvida sobre se Deus realmente era verdadeiro e íntegro. Viver em ansiedade é duvidar se Deus realmente pode cumprir aquilo que Ele prometeu, de que Ele cuida de você, de que Ele cuida de mim, de que Ele pode nos vestir, de que Ele pode nos alimentar e pode nos sustentar. E isso não depende da sua conta bancária. Isso não depende da roupa que você usa. Isso não depende do tamanho da família que você tem. Isso não depende das conquistas que você já teve. Isso não depende da cultura que nos cerca. Pelo contrário, isso nos liberta dessa cultura. Isso nos liberta dessas tendências. Isso nos liberta dessas pressões. Para que eu seja nu diante do Pai. Sem máscaras. Sem indignidade. Mas com transparência total, sabendo que é assim que Ele me enxerga, e é assim que Ele decide me amar, e é assim que Ele me escolhe para ser seu. O Pai te chama para ser seu. O Pai te chama para voltar para casa. O Pai te chama para respirar fundo, sentar no sofá, relaxar e descansar. Encontre o Pai. Seja livre da ansiedade. Volte a viver. Porque o que está fora disso não é vida, é morte. E muitos aqui estão cansados de morrer todos os dias. Mas você pode viver. Deixe o Pai te encontrar. Ou perceba que ao longo da sua história, o Pai nunca te deixou. Você pode fechar seus olhos? Reflita a respeito da sua vida. E de como algo daquilo que nós conversamos aqui nessa noite alcança o teu coração. Enquanto isso, tem uma canção do Paulo César Baruch, chamada Jardim da Inocência. E essa canção é uma oração que diz assim: fique com seus olhos fechados. Essa oração diz: ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente tudo o que eu fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo. Tenho que te ver ao entardecer, pelo jardim, na viração dos dias. Conversar contigo, meu Senhor. Pegar em tuas mãos e voar. Sinto tanta falta. Preciso ter de volta. Pela imensidão da terra e te adorar. A paz que me fazia adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Não existe mais inocência, porque o pecado nos cerca
e bate à porta. E nós somos responsáveis por controlá-lo. Mas apesar de não haver mais inocência no jardim, existe o Deus que criou aquele jardim. E a mesma sensação que Adão e Eva poderiam e desfrutavam no jardim, eu e você podemos desfrutar em vida. Porque esse Deus é vivo. Porque esse Deus é maior do que o jardim. Porque esse Deus é presente e é zeloso. Porque esse Deus é constante e nele não há dúvida. Porque esse Deus tem caráter e ele não pode mudar. Porque esse Deus é amor e ele escolheu te amar. Porque esse Deus é o lugar ao qual eu e você podemos pertencer. Porque esse Deus é o Deus que nos convida para habitar em sua presença. Porque agora Ele quer habitar na nossa vida e nos transformar. Ah, Jesus. Alcançando cada coração aqui, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor. Que esse encontro contigo seja um divisor de águas. Que esse encontro contigo traga a revelação, toda a certeza deste Pai que continua procurando conectar-se com seus filhos, que nunca deixou os seus filhos, e que agora, mesmo tendo os desdobramentos do pecado, as consequências do pecado na minha vida, ainda é possível habitar nessa presença e nela encontrar refúgio, nela encontrar o meu lugar, nela encontrar a minha aceitação, nela encontrar a paz que lança fora a ansiedade, a paz que cobre a angústia, a paz que vence as dúvidas, a paz que preenche, a paz que transborda, a paz que vai além do que se pode pensar ou imaginar, a paz que se pode desfrutar plenamente, mesmo nas circunstâncias mais terríveis que alguém possa viver, porque é o Senhor que faz o jardim ser jardim, é o Senhor que pode ser a minha vida, transformar a minha vida num ambiente de refúgio, de descanso e de libertação. Ah, Senhor, alcança corações aqui, Senhor, corações que precisavam dessa resposta hoje, que não saiam daqui ignorados. Pessoas que aqui neste lugar já não acreditavam mais que pudessem ser aceitos por Ti, já não acreditavam mais que pudessem gerar qualquer tipo de conexão contigo. Pessoas que talvez, como o salmista no Salmo 32, diz que os seus ossos se envelheciam por conta do pecado que dominava a sua vida, mas que eles possam dizer, como mesmo salmista, que Tu és a alegria da nossa salvação. Obrigado, Papai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque eu posso pertencer a Ti. E eu posso ser coberto pelo Teu amor. E ser liberto de toda mentira que foi lançada sobre mim, de que eu tenho que provar qualquer coisa para qualquer pessoa. É o Senhor, é no Senhor, é pelo Senhor
e é para o Senhor. Bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, Robson? Quando eu ouço algo assim sobre o Pai, e uma verdade tão preciosa, queridos, eu gosto de orar através da música. Eu quero te convidar para você orar através da música, exaltando esse Pai. Esse Pai que nos cerca, esse Pai que nos protege, esse Pai que sussurra em nossos ouvidos. Acalme-se, filho. Acalme-se, filho. Não se preocupe, porque eu alimento os corvos e eu vou te alimentar. Porque eu visto os lírios e eu vou te vestir. Porque minha presença é tudo que você tem que buscar. Porque eu sou aquele que te cerca, aquele que te cuida. Os braços do Pai. Glória a Deus. O nome da música é Nos Braços do Meu Pai. Acho que muitos conhecem. Enquanto os irmãos preparam ali a projeção, vamos cantar? Se quiser se colocar em pé na presença do Senhor. Não há lugar melhor com tamanha paz. Aleluia. Paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde